Bem-vindos, irmãos e amigos, para mais uma aula da classe de adultos da Escola Bíblica Dominical da IEV, Igreja Evangélica de Vila Yara, Osasco. A aula de hoje, a 17ª, conclui o estudo do Evangelho de João, nos capítulos 20 e 21, cujo título é Ressurreição e Instruções Finais. João usa os 10 primeiros capítulos sintetizando os 3 anos de ensino de Jesus. E os 11 capítulos seguintes se ocupam do período da última Páscoa com o Mestre, poucos dias, porém muito intensos, e até então os discípulos estiveram conhecendo a Jesus, o Filho de Deus, os seus ensinos e testemunharam o poder de Deus através dos milagres. Como Jesus se tornou uma figura pública, ele atraiu sobre si a inimizade dos religiosos incrédulos que tinham a sua reprovação pública, de forma que conspiraram sua prisão, sua morte, e assim que Lázaro fora ressuscitado, eles estavam providenciando, buscando por Jesus para fazerem isso. A semana da Páscoa inicia com Maria ungindo Jesus. Em seguida, a entrada triunfal em Jerusalém com o povo aclamando "Bendito é o Rei de Israel". As emoções estavam turbilhando e Jesus, também com seus discípulos, agora ele encerra os seus ensinos e passa a anunciar a sua morte, orientando-os a crer e andar na luz, para que sejam filhos da luz, mostrando que a incredulidade faz parte das trevas e o crer em Deus gera luz e vida eterna. Acontece então o lava-pés, a última ceia, a revelação do traidor e também que Pedro vai negar Jesus. Daí, o evangelista João, ele passa a discorrer 3 grandes ensinos que Jesus abriu nesse instante, no último momento, para encorajá-los. Primeiro, Jesus é o caminho à morada do Pai. Segundo, o Espírito Santo e seu papel de conselheiro para andarmos nesse caminho. Terceiro, Jesus é a videira e os discípulos os ramos. Sem ele, nós não podemos fazer nada. É muita coisa nova para os discípulos absorverem sem entender o que estava acontecendo. Jesus sabia muito bem e prepara-os para a sua morte e para uma tristeza temporária. Jesus e os discípulos daí partem para o Horto das Oliveiras, onde ocorre. Eles costumavam orar lá, eles tinham esse momento de busca a Deus, o Pai, que Jesus sempre fazia, e ocorre ali a oração sacerdotal de Jesus. Ele ora por si, ora pelos discípulos e ora pelos futuros crentes que somos nós, demonstrando assim o seu amor, a sua submissão ao Pai e a sua missão. Os discípulos e nós crentes neles estávamos todos embarcados no seu amor. Com a prisão de Jesus, o julgamento legítimo, colocando como um dos maiores criminosos sentenciados à crucificação, e com sua morte declarada pelos soldados romanos, os seus discípulos, assustados, passaram a se esconder marginalizados e começaram a se dispersar, pois sua esperança estava morta. Somente poucas pessoas participaram do seu apressado sepultamento, pois o sábado estava chegando. Tristes, fracos, assustados, acuados, os discípulos, o que eles poderiam fazer? O sábado, dia santo, ninguém podia fazer qualquer obra, muito menos cuidar de mortos. O túmulo estava selado, guardado por soldados. 2 noites de luto intenso não apagaram o amor e o desejo de Maria Madalena de cuidar do corpo de Jesus. Bem cedo, no primeiro dia da semana, ela encontra o túmulo vazio. O
que isso significa, o túmulo vazio? Para Maria Madalena, ela logo fala. Para Pedro, para João, alguém retirou o corpo dele. Eu não encontrei Jesus. Para Pedro e João, que vêm afoitos, vão constatar a ausência do corpo de Jesus da tumba, encontram um cenário que não é um cenário de roubo de corpo. Estavam ali os lençóis, estava ali o lenço que cobria a sua cabeça, tudo em ordem. Não significava que havia um roubo apressado, mas eles não entenderam. Eles não entenderam porque ainda não sabiam não entenderam o que as Escrituras tinham predito acerca do Messias, o Cristo, que havia de morrer pelos pecadores. Maria, eles voltaram para casa. Eles não sabiam o que fazer, não temos o que fazer, não sabemos o que paradeiro de Jesus. Maria ficou ali no sepulcro ainda um tempo, chorando. E pôde saber de primeira mão a ressurreição de Jesus. Ela encontrou ali o seu mestre amado. E mais uma vez encontramos Deus valorizando a mulher e como um marco de validação da verdade que muitos, como ela, que não reconheceu Jesus de imediato, outras pessoas que veem e não enxergam, escutam, mas não ouvem a verdade. Maria, quando reconheceu Jesus, chamada por ele, ela corre para contar aos outros: eu vi o Senhor. O que significa o túmulo vazio? Jesus ressuscitou. A esperança que estava morta agora vive e nós temos então a alegria no lugar da tristeza. Tá, Jesus ressuscitou. E agora nós vemos João relatando 3 encontros. Primeiro encontro, Jesus encontra com 10 discípulos. Tomé não está ali. E quando Tomé ouve acerca de Jesus, ele fala: se eu só vou crer se eu vir, se eu tocar nas suas mãos. Muitas pessoas são assim. Só creio se ver, se experimentar. Muito bem. Jesus, com seus 10 discípulos sem Tomé, ele faz 3 atos. Primeiro, ele comissiona aos seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus veio a nós trazendo a mensagem de amor, de esperança, a mensagem de graça. A graça que nos alcança. Louvado seja Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Foi o anúncio do nascimento de Jesus. Então, Jesus agora está enviando os seus discípulos que ele tanto amou, que ele preparou, que eles experimentaram do poder de Deus, conheceram Jesus. Agora eles são enviados com a boa mensagem que é o Evangelho. Mas para isso eles precisavam, né, de alguma coisa diferente na vida deles. Eles eram homens assim, normais, eram tímidos, tinham receios. O que moveria eles sem Jesus? Mas Jesus fala: não, vocês vão receber o Espírito Santo e sopra sobre eles o Espírito Santo. Então ele capacita. Nós vimos que Jesus já tinha apresentado o Espírito Santo para eles. Mas eles não entendiam o que é isso. E só entenderiam mais na frente no Pentecostes.
Agora Jesus também falou, vocês têm um compromisso, uma autoridade, vocês são representantes do céu. Vocês, lembram-se da oração do Pai Nosso? Pai, perdoa os nossos pecados, assim como os perdoamos aos nossos ofensores. Se nós não perdoarmos, o Pai não nos perdoa, porque nós estamos guardando em nós o juízo e o perdão. Mas se nós não retivermos o perdão, se nós perdoarmos, haverá perdão. Então, ele dá autoridade para que nós perdoemos e perdoemos aquele que nos ofende e não reter. Então, nós vemos assim comissionamento, poder e autoridade. Depois, o segundo encontro passa quando Tomé, ouvindo desse relato, falando, só acredito vendo. Muito bem. Na próxima reunião está lá Jesus, aliás, Jesus não, estão os discípulos, está Tomé junto deles. Tomé agora não quer perder o encontro. Crédulo, incrédulo, vamos ver, né? Mas ele estava lá. E daí Jesus vem, surge entre meio deles com o ambiente todo fechado e Tomé ouve de Jesus. Tomé, coloca o teu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a tua mão e coloca no meu lado. Pare de duvidar, creia. E nesse momento, Tomé declarou, Senhor meu e Deus meu. Então, Jesus completou. Porque você viu, Miguel, você creu? Felizes são os que não viram e creram. A felicidade que nós temos quando nós cremos em Deus, ela é a mesma daqueles que viram o Senhor Jesus. Porque a esperança vem para nós. O Evangelho é o Evangelho de boas novas. Uma vez Jesus estava no barco com os seus discípulos, a tempestade fê-los temer pelas suas próprias vidas. Eles acordaram, e Jesus estava descansando, dormindo ali. Eles foram lá, acordou e falaram para ele, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E Jesus repreendeu, falou assim, por que vocês estão com tanto medo, homens? Vocês são homens de pouca fé, pequena fé. Então ele levantou-se, repreendeu os ventos, o mar, e tudo se acalmou. E eles, admirados, perguntavam entre si, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o Filho de Deus, que está conosco, que veio trazer esta boa nova. Sempre haverá homens de pequena fé. Precisamos crer em Deus para alimentar e fortalecer a nossa fé. O terceiro encontro foi um encontro já diferente, né? Já Jesus, ele vai ao encontro de 7 discípulos dele. Os 2 primeiros encontros foram em Jerusalém. E Jerusalém não é a morada. Jerusalém é o lugar de peregrinação, é o lugar da festa da Páscoa, onde todos os anos Jesus e seus discípulos subiam até Jerusalém para comemorar a Páscoa. Mas essa Páscoa foi diferente. Essa Páscoa foi o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. E nessa Páscoa, eles não fizeram diferente. Terminada a Páscoa, voltaram para suas casas. E esses 7 discípulos de Jesus, na Galileia, pescadores, eles voltam à sua rotina. Jesus não está com eles ali no dia a dia, né? E eles não sabem ainda o que fazer.
Então, eles vão à pesca, passam a noite pescando e nenhum peixe vem à sua rede. Estão cansados, voltando, e na praia tem um homem com uma fogueirinha, assando um peixe, e pergunta para eles: vocês pescaram? E eles, desanimados, tristes, responderam: não, pescamos a noite inteira, mas não nenhum peixe. Então Jesus fala para eles lançarem a rede novamente à direita do barco. E a rede não comportava a quantidade e o tamanho dos peixes. Eram 153 grandes peixes. No mesmo momento, João, o discípulo amado, fala para Pedro: é o mestre. E Pedro, pescador que estava já no seu afã, no seu calor, no seu cansaço, desnudo, cinge da túnica e se vai ao encontro de Jesus pelo mar. Ele não espera o barco chegar, não. Ele vai ao encontro de Jesus. Ele, tão carinho, tanto anseio que ele tinha de encontrar Jesus. Porque pescar já não era mais a sua vida. Ele tinha uma mensagem, ele tinha um mestre, ele tinha um Senhor, que era Senhor dos céus e da terra e da vida. E ali estava o Senhor falando novamente, num milagre, que ele estava junto deles, cuidando deles. Então, eles chegam à praia e Jesus os alimenta com aquele peixe recém-cozido e ninguém fala nada. Foi um encontro silencioso, mas todos estavam muito felizes de encontrar o Senhor. Logo em seguida, então Jesus tem uma conversa assim, tete a tete, privada, com Pedro, mas foi testemunhada por João. Então Jesus conversa com Pedro e pergunta 3 vezes se Pedro o amava mais do que amava os discípulos ou os outros amigos que estavam ali. E Pedro foi confessando o seu amor por Jesus e a sua fraqueza. E triste porque ele lembrou-se que um dia ele havia negado o Senhor. E nessas 3 vezes Jesus deu a ele o comissionamento de apacentar o seu rebanho, as suas ovelhas. O perdão de Jesus, o amor de Jesus, o carinho de Jesus por Pedro. E além disso, depois ele fala como Pedro iria morrer pelo Evangelho. Ele descortina o futuro de Pedro. E Pedro, olhando para João, seu amigo, olhando para João que estava ali próximo de Jesus, que estava ouvindo a conversa deles, pergunta para Jesus: Jesus, e o que vai acontecer com João? Jesus aparece, ele é bem humorado, né? Tem certas perguntas que a gente faz para Deus e a gente não sabe nem como perguntar, né? Faz umas perguntas fora de série. E Pedro fez uma de curioso, né? E Jesus, na lata, falou o seguinte para ele, né? Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa para ti? Você cuida de me seguir. Bem, desse dito, que foi comunicado, acho que mais outras ouviram, né? Porque criou um mito que João não morreria. E João agora, com seus mais de 80 anos, né? Tá? Caminhada longa com Jesus, todos os seus irmãos discípulos
já tinham sido mortos, só ele restava, mas ele sabia que não era verdade que Jesus tinha falado que ele não morreria. E daí ele explica, para ficar bem claro, que o que Jesus estava falando para o Pedro era: cuida da tua vida. E é isso que a gente tem que, muitas vezes, se preocupar. Se a nossa vida está de acordo com Deus, se nós estamos prestando atenção nas instruções que Deus está trazendo à nossa vida, e se nós estamos seguindo a Jesus. E muitas vezes a gente fica olhando para o lado, para trás, para frente, né? Questionando os outros. Mas Jesus falou para Pedro e fala para nós também: o que te importa? O outro, se não você fazer a pesca, ser pescador de homens, para que eles também me sigam. Agora você, Pedro, me siga, e eu estou dizendo: cuida das minhas ovelhas. Então, nós temos aqui os 3 encontros, né, relatados por João. E João, tanto no capítulo 20 como no 21, ele fala o seguinte: no 20, versículos 30 e 31, finalzinho, fala que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados no livro, no relato de João. Então João está falando assim: se vocês já entenderam que o milagroso Jesus, o poderoso Jesus, o Filho de Deus, foi para isso que eu escrevi. Estes aqui foram escritos para que vocês acreditem, vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, muitos procuram sinais, milagres, mas não estão olhando para Deus. Estão olhando só para o dia seguinte, para a sua saúde, para o dinheiro, para os recursos, mas nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus quer para nós. E assim nós tenhamos vida que vem diretamente dele. Então, como conclusão, todos os discípulos, todos aqueles, mais de 500, a Bíblia nos relata 517 pessoas que se encontraram com Jesus após ressurreição. E isso se tornou a mola, o poder do testemunho cristão que não temia mais a morte física. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele tem o testemunho da sua ressurreição na bravura dos cristãos que enfrentaram a morte, mas não negaram a sua fé. Paulo diz o seguinte: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E nós temos muitos relatos sobre os acontecimentos da igreja primitiva, inicial, né? Depois como o Evangelho se espalhou pela Ásia, pelo Império Romano, como ele chegou até nós. Por quê?
porque Jesus está vivo, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos perdoar, para nos dar vida e vida em abundância. E esta vida é revelada a nós através da ressurreição. Ele morreu e ressuscitou. Nós morremos no batismo e ressuscitamos no batismo para uma nova vida em Jesus Cristo. Assim concluímos nosso estudo de João. Que Deus nos abençoe nessa caminhada cristã. E como João, chegamos aos 80 plus anos com a fé firme, com os frutos da vida eterna, e que a graça de Deus nos conduza a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.